Atos capítulo 1, versículo de número 8. Vamos ler juntos? Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui como tua igreja, por podermos daqui a alguns instantes participarmos da mesa do Senhor, por podermos comungar, por podermos juntos adorar o teu nome. Ó Deus, que bênção é podermos estar aqui, que possamos continuar usufruindo intensamente dessa bênção, e que o Senhor, assim como já falaste ao nosso coração, no decorrer desse culto, continue falando a nós, através da tua palavra. Ó Espírito, nós te buscamos, e nós clamamos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos está em um contexto muito conhecido. O Senhor Jesus tinha morrido, ressuscitado, e ele passa 40 dias com os seus discípulos antes de ascender aos céus. E Jesus ordena aos seus discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém. E em Jerusalém, algo maravilhoso iria acontecer com eles. E isso que iria acontecer com eles, os capacitaria para a missão que o Senhor concedeu aos seus discípulos. Naquele contexto, quando Jesus promete a descida do Espírito Santo, que marca uma nova era para a igreja, na qual o Espírito habita, reside em cada crente. O texto vai nos mostrar, se você olhar na sua Bíblia, que os discípulos, eles estão preocupados com tempos e com épocas. Eles estão preocupados se seria naquela ocasião que o Senhor restauraria a liberdade política a Israel. Tanto que eles perguntam no verso 6 de Atos 1, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Será este o tempo em que a nação de Israel será independente de qualquer domínio estrangeiro? Porque nesse contexto Israel era dominado pelo Império Romano. E diante dessa pergunta, Jesus diz para eles, não vos compete conhecer tempos. A palavra que aparece aí é cronoi, de onde vem a nossa palavra cronologia. Não vos compete conhecer tempos ou épocas. A palavra kairoi, o termo kairos. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. O que é que Jesus está dizendo para os discípulos? Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte, não vos compete conhecer todos os planos misteriosos de Deus. Essas duas palavras, tempos e épocas, elas consistem no plano misterioso de Deus. Jesus diz, vocês não precisam ficar curiosos quanto ao futuro. Vocês não precisam ficar preocupados com os mistérios divinos. Vocês precisam focar na missão. Vocês precisam focar no objetivo. E perceba, irmãos, que Jesus vai mostrar que para que aqueles discípulos e nós, que somos igreja do Senhor hoje, cumprirmos a missão, eles e nós precisamos mais do que intelecto, precisamos mais do que vontade,
precisamos mais do que eloquência humana. Jesus vai dizer que para cumprir a missão de Deus, nós precisamos do próprio Deus. Para a gente cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos do próprio Deus. Nós não iremos viver o plano de Deus sem Deus. E é nesse contexto que Jesus traz essa palavra em Atos capítulo 1, versículo 8. Eu e você, nós temos uma missão. Nós fomos enviados por Deus ao mundo. Nós somos essa comunidade enviada nos diferentes locais desse mundo para levarmos o reino de Deus, para levarmos os valores de Deus, para levarmos a vontade de Deus, e para isso nós precisamos de Deus. Irmãos, dia 14 nós teremos aqui a nossa quarta em ação. E nós estaremos fazendo a quarta em ação não como uma ONG, com todo respeito às ONGs. Não como instituição de caridade, com todo respeito às instituições de caridade. Não como instituição filantrópica ou como uma associação, com todo respeito que elas merecem. Nós não estamos fazendo isso nessa perspectiva. Nós estaremos fazendo isso como igreja. E cada ação que nós iremos realizar ali, nós iremos realizá-las como uma manifestação do reino de Deus. Como uma manifestação de que o reino de Deus chegou. Então cada ato beneficente, cada ação evangelizadora deve estar revestida, cheia do Evangelho. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós não fazemos boas obras para Deus nos recompensar. Nós não fazemos boas obras para Deus nos amar mais. Deus já nos ama, independentemente de nós. Ele nos ama em Jesus Cristo. Nós não fazemos boas obras para sermos aceitos por Deus. Nós fazemos boas obras porque nós fomos salvos em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Nós fazemos boas obras por causa do Evangelho. Nós fazemos boas obras porque Cristo nos ensinou a fazê-las. Nós fazemos boas obras como expressão de que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E as pessoas que estiverem ali no dia 14, sendo atendidas, sendo abençoadas, as pessoas que estiverem sendo visitadas nas suas casas, nos seus lares, elas precisam perceber isso, que nós estamos, através daquelas ações, levando as boas notícias do Evangelho, levando o reino de Deus, levando uma mensagem de esperança, de redenção, de transformação, de mudança. Esse texto de Atos 1:8, irmãos, ele é uma espécie de índice, de esboço do livro de Atos. Porque todo o livro de Atos dos Apóstolos é um desenrolar, é um manifestar daquilo que está escrito em Atos 1:8. Esse texto nos apresenta uma igreja em missão. E uma igreja que faz essa missão não no seu poder, mas no poder de Deus. Observe o texto, porque o texto nos fala sobre poder espiritual. O texto vai nos mostrar que aqueles discípulos, eles iriam receber, e eles receberam poder. Qual é a natureza do poder que a igreja tem? Qual é a natureza do poder que nós temos?
A natureza do nosso poder não é política, não é ideológica, não é filosófica. A natureza do poder da igreja é espiritual. A grande expressão de poder da igreja de Cristo deve ser espiritual. Há duas palavras no texto grego para poder. Uma palavra é exousia, que significa governo e autoridade. Mas a outra palavra, que é a que aparece aqui, é dinamis, de onde veio a nossa palavra dinâmica ou dinamite. E o que significa essa palavra dinamis? Significa força, significa habilidade. O que o Senhor está falando aqui para a igreja? O que o Senhor está falando aqui para o seu povo? Ele está dizendo: eu dou a vocês, eu confiro a vocês, vocês vão receber um poder, e esse poder é espiritual. Qual é a fonte desse poder, irmãos? Observe aí na sua Bíblia. O texto diz: mas recebereis poder. A natureza desse poder é espiritual. Mas esse poder tem uma fonte. O texto diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o quê? O Espírito Santo. Qual é a fonte do poder da igreja? Qual é a fonte do poder que está em você? Porque o Espírito Santo, ele está em você. O Espírito Santo transformou você no templo dele, da casa dele. E qual é a fonte do poder da igreja? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que dá poder à igreja. A igreja está em missão nesse mundo, mas ela depende do poder de Deus, irmãos. Nós não fazemos a obra de Deus na nossa força, irmãos. Nós não fazemos a obra de Deus porque nós temos formação. Nós não fazemos a obra de Deus porque há inteligência, porque há talento, porque há recursos. Deus vai e Deus quer usar tudo isso. O seu talento, a sua formação, a sua inteligência, os seus recursos, os seus bens, a sua vida como um todo. Deus vai usar tudo isso, mas o que vai fazer a obra de Deus avançar é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo, irmãos. É essa energia que ativa a igreja, é essa energia que dá dinâmica à igreja, é o poder do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, Deus Espírito Santo, Ele nos confere poder. E como eu e você precisamos pedir: Espírito Santo, me enche mais do teu poder. Espírito Santo, me dê força. Espírito Santo, me revigora. E sabe qual é a natureza do poder que está em você? De acordo com Efésios, é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Você já viu algum poder maior do que o poder que tira alguém da morte e a traz para a vida? Há algum poder maior que isso? É esse o poder que habita nos crentes, de acordo com Efésios. Perceba aí na sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia. O texto vai nos mostrar, então, que a natureza do poder da igreja é espiritual, que a fonte do poder da igreja é o Espírito Santo. Mas qual é o propósito do poder da igreja? Por que Deus derrama poder sobre a igreja? O texto diz: para que ela seja uma testemunha. Uma testemunha de Cristo. Veja o texto: e sereis, depois de receberem o poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão minhas o quê?
testemunhas. A palavra testemunha, ela aparece 29 vezes, ou na forma de substantivo, ou na forma de verbo, no livro de Atos, 29 vezes. O que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que relata o que ouviu e o que viu. Uma testemunha só serve se ela fala, se ela expressa algo que ela viu ou que ela ouviu. Só que há um outro detalhe. A palavra que aparece ali para a testemunha é Marte. O que significa isso? Uma testemunha é alguém que está disposto a sofrer e, se necessário, dar a própria vida pela causa. Uma testemunha é alguém que, se necessário, está disposto a sofrer e morrer pela causa de Cristo. É por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Graças a Deus, nós vivemos em um país com uma certa liberdade religiosa. Graças a Deus, nós podemos nos reunir aqui livremente. Mas muitos irmãos antes de nós, e muitos irmãos atualmente, em alguns países no mundo, estão sofrendo e estão até morrendo pela causa de Cristo. O Espírito Santo, ele vem até nós para nos dar poder, para que a gente possa falar aos outros e mostrar aos outros o amor de Deus. E o que é que a testemunha de Cristo fala? A testemunha de Cristo fala que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e que Jesus oferece salvação, e Ele está chamando todos a se arrependerem dos seus pecados e crerem nele, e que Ele voltará. Louvado seja o Senhor, Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Então nós estamos, irmãos, entre dois momentos. Jesus veio a primeira vez, e Ele vai vir a segunda vez. Nós estamos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós vivemos o tempo da graça, e Deus nos dá o privilégio, preste atenção, Deus nos dá o privilégio de dizermos para as pessoas, olhe para mim, de dizermos para as pessoas que há esperança para a vida dela. Imagine, se você descobrisse a cura para o câncer, uma doença grave que tem atingido tantas pessoas, você contaria? Se você descobrisse a cura para o câncer, que poderia salvar milhares e milhares de pessoas, você compartilharia? Eu creio que sim, não sim? Sim. Só que mesmo a pessoa sendo curada do câncer, um dia ela morre. Ela vai morrer. 80, 90, 100, 105, ela vai morrer. Você tem a mensagem que pode trazer vida eterna para as pessoas, que pode mudar as pessoas para sempre, que pode dar sentido para elas. Nós vivemos numa época, irmãos, em que as pessoas têm perdido sentido nas suas vidas, em que as pessoas estão enveredando em angústias profundas. Nós vivemos uma época em que o suicídio cresce assustadoramente.
Nós vivemos numa época em que jovens, adolescentes estão se mutilando, eles estão se cortando, eles estão se machucando. Nós vivemos numa época em que pessoas estão enfrentando neuroses por falta de sentido para as suas vidas, por falta de significado para as suas vidas, e elas estão buscando desesperadamente significado para as suas vidas. Meu amado irmão, minha amada irmã, você tem um significado para a vida dessas pessoas. Você tem a mensagem do Evangelho, você tem a mensagem que liberta, que transforma, que cura, que dá paz, que traz alegria, que dá vida abundante e vida eterna. Você é uma testemunha de Cristo, e assim como se você soubesse a cura para o câncer, a cura para doenças letais e gravíssimas, você compartilharia. Deus lhe dá o privilégio de dizer para as pessoas que Ele a ama, que Ele, através de Jesus, morreu por ela, e que ela é convidada a se arrepender, a crer no Evangelho e ter uma nova vida. Amém, irmãos? É isso. Mas o texto continua. O texto vai nos mostrar, em quarto lugar, qual é o alcance do poder para testemunhar. Nós vimos que a natureza do poder da igreja é espiritual. Nós vimos que a fonte do poder da igreja é o Espírito Santo. Nós vimos que o propósito do poder da igreja é ser testemunha. Deus derrama poder à igreja para que a igreja fale do que viu, do que ouviu, do que experimentou, sem medo. Sem medo. Certo de que está fazendo a vontade de Deus e que Deus é com ela. Mas qual é o alcance do poder para testemunhar da igreja? O alcance do poder da igreja para o testemunho é todo o mundo. Veja o texto. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém. Que mais, irmãos? Olha aí na sua Bíblia. Que mais? Na Judeia, que mais? Samaria e até os confins da terra. Eu não disse no início que Atos 1:8 é uma espécie de esboço do livro? Se você ler Atos até o capítulo 7, está a igreja testemunhando em Jerusalém. Atos capítulo 8, está a igreja testemunhando na Samaria, através de Filipe, Pedro, João, e na Judeia. E a partir de Atos 9, que nós temos a conversão do apóstolo Paulo, nós percebemos, a partir de Atos 9, e de uma maneira mais extensa, a partir de Atos 13, a igreja testemunhando nos confins da terra, ou seja, em vários locais fora do ambiente judaico. Qual é a ideia? Jesus está dizendo para a igreja aqui, para os discípulos, para nós: não sejam especuladores. Irmãos, Deus não nos deu fé para a gente ficar especulando. Deus nos deu fé para agirmos. Deus não nos deu fé para ficarmos tentando descobrir o futuro que Ele não revelou. Deus nos deu fé para vencermos barreiras sociais, barreiras culturais, barreiras religiosas. Esse povo aqui que Jesus falou, eles eram judeus. E os judeus se tornaram preconceituosos, mas Jesus está dizendo para eles: vocês vão ser minhas testemunhas em todo o mundo. O que significa isso para a gente? Que eu sou chamado, que você é chamado, onde Deus enviar você, onde Deus chamar você,
Você é chamado para anunciar Jesus e vencer qualquer preconceito, qualquer barreira social, qualquer barreira cultural. Eu e você somos chamados para anunciar a única mensagem que transforma definitivamente os corações. Jesus está dizendo o seguinte, que a igreja precisa ter uma visão global. Nem todos nós iremos para outras cidades, para outros estados, para outros países. Sim, é verdade, mas nós precisamos ter uma visão local, na nossa Jerusalém, mas nós precisamos ter uma visão global, até os confins da terra. O que é a igreja, irmãos? A igreja é esse povo peregrino, esse povo que está em movimento, esse povo que está nas diferentes partes do universo, clamando aos homens que se reconciliem com Deus. Eu caminho para o final da mensagem. Presta atenção. Essa promessa, ela se cumpriu em Atos 2. Ela é uma realidade para todos nós hoje. O Espírito Santo está em nós. E nós devemos buscar ser cheios desse Espírito. Em Atos 2, o Espírito Santo desce. O Espírito Santo desce em uma festa. Os irmãos se lembram qual é o nome da festa? Qual é o nome da festa, lembram? Pentecostes. Os irmãos sabem o que comemorava a festa de Pentecostes? O Senhor já tinha prometido desde o Antigo Testamento que iria derramar o seu Espírito. E o que era que acontecia na festa de Pentecostes? A festa de Pentecostes era uma celebração em que os judeus, eles traziam os primeiros frutos de sua colheita a Deus. Eles produziam, e os primeiros frutos eles traziam a Deus, e eles ofereciam a Deus. E o que era aquilo? Era o prenúncio de que toda a colheita seria recolhida. Eles entregavam como uma expressão de fé de que Deus iria mandar a colheita. Nós, por exemplo, quando dizimamos, quando damos as primícias da nossa renda e trazemos à casa do tesouro, nós expressamos a nossa fé que é Deus quem nos supre, que é Deus quem nos sustenta, que é Deus quem nos mantém. Perceba, no 2º século antes de Cristo, a festa de Pentecostes, ela adquiriu um outro sentido. Ela era celebrada para lembrar a promessa que Deus fez a Abraão, de que todos os seus descendentes espirituais seriam um povo eleito e uma herança de todas as nações da terra, daqui em diante. Era a promessa, eles lembravam a promessa de que Deus havia feito de Abraão e de sua descendência espiritual um povo eleito. Ou seja, na época de Jesus, a festa de Pentecostes simbolizava ou celebrava a renovação da aliança de Israel e a inclusão das outras nações na aliança feita entre Deus e Abraão. Perceba por que o Espírito Santo vem no Pentecostes. Presta atenção e a gente caminha para o final. Perceba, se você olhar, o primeiro sentido da festa de Pentecostes é que eles traziam as primícias, os primeiros frutos da colheita, como uma expressão de fé de que Deus mandaria toda a colheita. Se você ler Romanos 8, 23, diz que nós temos as primícias do Espírito. O que é que significa isso? A presença
do Espírito Santo em nós é a garantia que Deus vai completar a obra dele em nós. Deus não vai desistir de você. Deus vai completar a obra dele em você. A presença do Espírito em nós é a certeza de que a obra de Deus vai continuar e vai terminar. O Espírito Santo em nós é um antegozo do céu. É como se fosse um gozo antecipado, em gotículas, do que nós iremos desfrutar no céu. Mas há um outro aspecto. O Espírito, como nós dissemos, a festa de Pentecostes, agora, ela simbolizava não apenas os primeiros frutos, a primeira colheita, mas agora ela estava simbolizando a aliança de Deus com o seu povo. Judeus e descendentes espirituais de Abraão, gentios. Está simbolizando o Deus que escolhe um povo de todas as nações para ser o seu povo. O Espírito Santo desceu para quê, irmãos? Para que o Espírito Santo desceu? Para que a igreja pudesse pregar o Evangelho e que convertidos fossem acrescentados à igreja de todas as nações e de todos os povos da terra. O Espírito Santo são ou é as primícias, nós temos as primícias do Espírito. O Espírito Santo é a garantia de que a obra de Deus vai ser terminada em nós, e o Espírito Santo é aquele que nos capacita para sermos as suas testemunhas em todas as terras. O Espírito Santo veio, ou em toda a terra. O Espírito Santo veio com poder. E agora, a igreja, ela está capacitada para pregar o reino de Deus, para pregar a graça de Deus, para pregar o amor de Deus. Nós estamos em missão sempre. Nós estamos em missão sempre. Quando você está na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, aqui, nós estamos em missão. Nós somos esse povo enviado. Mas dia 14, de maneira ainda mais específica, nós estaremos indo a essas ruas falar do amor de Deus. Nós estaremos aqui, nesse lugar, falando do amor de Deus. Nós estaremos demonstrando o amor de Deus através da pregação do Evangelho e demonstrando o amor de Deus através da assistência aos necessitados. E nós precisamos fazer isso no poder do Espírito Santo. Eu termino dizendo o seguinte: você quer abençoar outras pessoas, sim ou não? Essa igreja, ela está aqui em Garanhuns para abençoar outras pessoas, sim ou não? Você quer abençoar simplesmente as pessoas que fazem parte do seu segmento social? Não. Não. Nós podemos, irmãos, e essa é uma palavra de alerta, nós vamos anunciar o Evangelho. Nós estaremos dizendo para as pessoas que nós somos uma igreja de portas abertas. E a gente pode estar recebendo gente aqui que não é do nosso convívio. A gente pode estar recebendo gente aqui que tem costumes diferentes de nós. Que às vezes tem realidades sociais diferentes de muitos de nós. E o que é que nós vamos fazer com essas pessoas? Nós vamos acolhê-las. A igreja está me ouvindo? Nós vamos amá-las. Porque assim como nós fomos alvos do amor de Deus, elas também são alvo do amor de Deus. Nós poderemos ter pessoas diferentes aqui. Graças a Deus.
Graças a Deus. Outras e outras pessoas diferentes aqui, com a nossa ação. Essas pessoas serão acolhidas, essas pessoas serão instruídas, essas pessoas serão amadas, porque nós somos a igreja de Deus, revestida do poder do Espírito Santo, para sermos testemunhas de Cristo para todo o tipo de indivíduo e para dizer que Deus a chama para uma nova vida, para uma vida transformada na pessoa de Jesus Cristo. Não tenha medo. O poder de Deus está à sua disposição. Não tenha medo. A força do Senhor está com você. Ela é infinitamente maior do que a força fictícia do Star Wars. Ela é a força do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos ficar de pé, irmãos.